Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade e o privilégio de poder compartilhar e meditar na palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo inicia esse capítulo 5 de 2 Coríntios falando acerca da morada eterna do cristão. Aqueles que têm a Cristo como seu único e suficiente Salvador têm a bendita esperança de quando Cristo voltar a essa terra conforme Ele prometeu, ou então naquele momento que Ele nos chamar através da morte, teremos com Deus uma morada eterna. Diz aqui no versículo 1, um edifício, uma casa não feita por mãos nos céus. Então, essa é a bendita esperança, de estarmos aonde o Senhor Jesus está, como Ele prometeu em João capítulo 14. E Paulo continua esse capítulo falando a respeito da reconciliação que temos com Cristo Jesus. Jesus veio a esse mundo para nos reconciliar com Deus. Devido ao pecado, devido à desobediência a Deus, o homem perdeu o relacionamento perfeito que ele tinha com Deus lá no princípio, na criação, lá no Jardim do Éden. Porque Deus criou o homem, o colocou no jardim, como sabemos, como o escritor de Gênesis nos informa. Mas esse homem desobedeceu a Deus e por isso entrou o pecado no mundo e fomos contaminados pela desobediência de Adão e Eva. Mas bendito seja Deus que a palavra diz que antes da fundação do mundo, Ele nos preparou Cristo Jesus, Deus homem, aquele que deixou sua glória, encarnou, viveu entre nós, nasceu na barriga de Maria, gerado pelo Espírito Santo, veio, cumpriu o seu propósito de morrer na cruz, derramar sangue, salvar a humanidade, morrer em nosso lugar, nos justificar e nos reconciliar com Deus, como estávamos falando. Então, sabemos e entendemos que quando estamos em Cristo, nos tornamos nova criatura. Temos o velho homem, o qual nós abandonamos por conhecer a Cristo, por querer obedecer os mandamentos de Deus. E assim, as coisas velhas já passaram, ou seja, o prazer no pecado já não opera em nós. O poder do pecado já não opera em nós, porque, como Paulo escreveu em Gálatas, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E isso é um grande privilégio, porque depois que conhecemos a Cristo, tudo se faz novo. A nossa vida nunca mais é a mesma, a nossa esperança nunca mais é a mesma, a nossa fé nunca mais é a mesma, porque temos conosco e cuidando de nós, porque Ele é fiel, o Deus Criador do céu e da terra. Então que você e eu possamos viver em novidade de vida, possamos viver na esperança de Cristo, nos seus mandamentos, sermos cristãos, ou seja, pequenos cristos, aqueles que querem imitar o seu Senhor, coisa que não é fácil, mas é possível, e que esse novo homem a cada dia esteja junto conosco em pensamento, em atitudes, e que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos iluminando, nos guiando, nos dando força, porque assim poderemos comprovar aquilo que Paulo escreveu em Romanos, de que somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus que nos amou. Ele nos amou
Ele nos perdoou, Ele nos abençoou. Hoje somos mais do que vencedores. Que Deus nos dê força, que Deus te dê força, abençoe a sua vida, a sua família, que te dê paz, que te dê um caminho perfeito na sua presença, em nome de Jesus. Amém.